Segundo o crime no Brasil e hábito aqui na África é a questão de andar com um bebê, um recém-nascido, sem cinto ou então sem uma carrinha. 8 coisas que são consideradas crime no Brasil, mas aqui na África, em Moçambique, é hábito. Pessoal, este é o tema deste vídeo. Se te interessou, peço que dê um like neste vídeo. Este é um vídeo simples, comum, como entre outros vídeos aqui no canal, com o objetivo apenas de informar, o objetivo de mostrar como é a África, o objetivo de partilhar a cultura de África. Não tem nenhum interesse de denigrir ou não qualquer outra coisa por aí, pessoal, só apenas com o objetivo de poder informar a vocês. Desde já quero dizer que eu sou Januário, eu falo da África em Moçambique e o teu comentário, o teu like é uma coisa muito grande e tão gratificante para mim. Desde já eu peço que dê um like neste vídeo. Ao longo do vídeo, se quiseres comentar, comente algo que achares com dúvida ou então anormal. O primeiro crime no Brasil e hábito aqui na África é conduzir sem a carta de habilitação. Pessoal, este ponto aqui é um ponto muito curioso, porque no Brasil isto é crime. Pessoal, conduzir, fazer-se a via pública, seja de moto ou carro, sem a carta de habilitação, lá é crime e o governo trabalha passo a passo para poder sanar com esta situação. Mas quanto aqui na África, no meu país, em Moçambique, até que isto também está na lei, que todo cidadão deve conduzir mediante uma carta de habilitação. Mas o que tem se notado é que aqui no meu país é pior as pessoas que conduzem moto não têm carta de habilitação. Posso dizer que 80% dos que conduzem não tem carta de habilitação. Para eles é super e normal. E quanto à questão de carro, é quase no centro da cidade, entre diversas outras áreas, até que é controlado, mas nas zonas um pouco recônditas assim, já não é controlado. As pessoas circulam e fazem o que podem sem nenhuma carta de habilitação. É verdade, não é? Segundo o crime no Brasil e hábito aqui na África é a questão de andar com um bebê, um recém-nascido, sem cinto ou então sem uma carrinha. No Brasil isso é constituído como crime, mas aqui no meu país, pessoal, é super normal andar com um bebê recém-nascido, seja nas mãos ou então no colo, amarrado com uma capulana, um pano assim de algodão. É só amarrar o bebê, desde que consiga engaixar o bebê de modo a não cair, está super normal. Pode-se fazer a via pública sem nenhum problema, mas no Brasil isso eu entendo como algo crime, algo criminoso, pessoal, e o governo também tem estado a trabalhar de modo a acabar com essa situação. Mas aqui no meu país, principalmente nas zonas recônditas, como se chamam aí, nas zonas urbanas, na roça, é algo normal e muito comum, pessoal, muito comum mesmo, sendo aqui direto e sincero para vocês. Se você está gostando do vídeo, desde já eu peço humildemente a você que clique neste botão de like e também, se possível, comente aqui o que te surpreendeu até então, ou então confirma, diga que no Brasil de facto que é crime, e também pode discordar, dizer que não é verdade. O terceiro crime no Brasil e hábito aqui na África é resolver conflitos por violência, ou seja, quando, por exemplo, um ladrão rouba determinada coisa e é apanhado pela população, resolver pelas próprias mãos, nesse caso dando talvez chapadas ao ladrão. No Brasil é entendido como crime mesmo, pessoal, mas aqui no meu país até que pode ser crime, mas não é tão olhado assim passo a passo. De facto que as comunidades aqui adotam essa prática quase no seu dia a dia, quando, por exemplo, apanham alguém a furtar, a roubar uma determinada coisa, eles recorrem, nesse caso, à violência, e a violência eles aqui entendem como algo super normal. Eles estão a punir o ladrão, o suposto ladrão, com as próprias mãos, o que não é aconselhado, e no Brasil isso é entendido como crime. Quarto crime no Brasil e hábito aqui na África nesse caso, desviar, fazer o desvio da energia da água. No Brasil chamam de gato.
Então, pessoal, aqui no meu país, isto aí é visto como algo normal. Ao passo que no Brasil, isso, ou seja, é uma das principais coisas mais recorrentes que o governo tende a cautelar de modo a sanar ou a eliminar. E as pessoas têm muito, mas muito medo de poder fazer gasto de energia, de luz, seja de internet, sei que existe no Brasil, por causa do medo. Eles entendem que isso constitucionalmente é entendido como crime. Mas aqui no meu país, até que pode ser crime. É crime sim, de facto, mas as pessoas já normalizam como algo super normal. Quem conseguir fazer gasto aí de energia, consegue fazer, mas quando ele ser apanhado, é implicado uma multa ou então uma sanção, de modo a desincentivar estas práticas. O quinto crime no Brasil, mas aqui na África, é hábito. É a questão do comércio informal ou então, sim, comércio informal sem a devida autorização, sem a licença. Aqui no meu país, isto é algo normalizado, mas no Brasil é crime fazer vendas em locais inapropriados, chamados de locais informais, sem a devida autorização do município. Aqui chamamos de município, no Brasil chamam de prefeitura, né? Exatamente isso. Então, sem a autorização da prefeitura, é crime no Brasil. Tem que ter licença para poder fazer qualquer tipo de comércio ou venda em qualquer ponto do Brasil. Enquanto que aqui no meu país, mano, é o que tem se visto demais. Em várias zonas, vários locais, as pessoas fazem o comércio no ar livre, até as autoridades, quando vêm, eles tentam de um outro jeito poder fugir, poder esquinar ou contornar então as autoridades, de modo a evitar pagamento, seja de certas taxas e dentre diversas outras coisas. O sexto crime no Brasil, mas aqui na África é super legal, é hábito, é a questão de bater no fio como uma forma de educar. No Brasil, bater em uma criança ou em um fio mesmo teu é crime, pessoal, entende-se lá como crime. Porque eles entendem que a forma de educar não é pondo a mão na criança, não é bater na criança. Existem certas formas e várias formas funcionais de poder educar a criança, seja conversando oralmente, podendo direcionar os seus passos. Mesmo que a criança seja teimosa, não consiga ouvir, não consiga pôr em prática aquilo que ela ouve, e também com palavras vai acabar entrando na linha. Enquanto que aqui no meu país muitas pessoas entendem que a criança ouve, faz, põe em prática quando nesse caso quando é batida ou então quando é posta a mão, né, com os seus pais encarregados de educação. Quando batem a criança, é que a criança aprende e assimila ainda mais aqueles que são os seus deveres e também respeitando sempre os seus direitos. Peço mais uma vez, se estiver a gostar do vídeo, comente aqui, pessoal, o que você acha em relação a este tema. E também te peço algo muito humilde, que dê um like neste vídeo. O sétimo crime no Brasil, mas aqui na África, é hábito. É a questão do som alto e sem devida documentação, ou som de colunas, nem músicas em voz alta, até perturbar quase uma determinada área num bairro. No Brasil, isso é entendido como crime e também dá cadeia aos que fizerem estas ações. De facto que dá cadeia, de facto, porque isso já é de norma, pessoal, já é de norma e o pessoal do Brasil entende isso, está consciente de que isso é crime. Por isso é que muita gente no Brasil evita poder fazer isto aí, de facto é crime. Mas aqui no meu país também é crime, acredito eu. E não chego eu de poder ler muitos textos nem que ditam normas deste país, mas entendo eu assim que também é crime. Só as pessoas aqui normalizam tocar música a qualquer hora e em volume totalmente alto, mano. Então as pessoas sempre, quando são interpeladas, dizem que eu estou na minha casa e talvez faço aquilo que me dá vontade. É desse jeito como entende. Ponto a seguir, que é crime no Brasil, mas aqui na África é hábito, é a questão de falta de documentos. No Brasil, em ter falta de documentos, me refiro do RG. Aqui no meu país, na África, nós chamamos de bilhete de identidade, mas no Brasil chamam de RG.
Eu acho que esse é um dos principais documentos de identificação pessoal no Brasil. Então, com a falta deste documento, o cidadão é visto como um criminoso, ou seja, é crime você residir num país onde você nasceu, está crescendo lá, sem poder ter o RG. Isto é crime no Brasil e pode dar cadeia. Por isso é que muitas pessoas tendem a poder ir tratar seus documentos e ter tudo aí alinhado. No meu país, pessoal, existem muitos casos de pessoas que vivem sem documentos, sem o RG. Muitos casos estão relacionados com crianças órfãos que perderam seus pais, talvez quando eram muito menores, né? Antes de poder fazer aquele que é o tratamento dos documentos. Por isso é que eles crescem e enfrentam essa dificuldade de poder ter aí um documento. Inclusive, eu conheço algumas pessoas que cresceram, nesse caso, órfãos, e não têm documento, porque não teve uma assistência dos seus pais encarregados de educação para poder tratar este documento. É muito crucial em quase todas as nações do mundo. Em todos os países existe um documento que identifique que aquele cidadão é daquela região.